Cara, quando eu falei que eu ia mudar pra São Paulo, eu tive duas reações, assim. A primeira, não, parabéns. São Paulo, uma cidade maravilhosa, cheia de cultura, né? Você vai se dar muito bem lá, muita oportunidade. E a outra que é a reação, assim, que eu acho que a gente mais recebe é: não, mas você tá fudido, cara. Lá é muito trabalho, é muito estressante, as pessoas não dão um bom dia pra ninguém, todo mundo muito ranzinza. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que existia essa dualidade também na própria galera da cidade, né? Não dá pra negar que tem esse estereótipo aí de que São Paulo, né, é uma cidade cinza, é a selva de pedra e tudo mais, mas também que apresenta, né, e te entrega muitas coisas boas em troca. E a galera aqui de São Paulo, o que eu mais, né, percebi é essa relação de amor e ódio mesmo. Nossa, eu odeio pegar metrô e não sei o que tem, e caraca, fui roubado e tal. Não, então por que você não muda pra São Paulo? Muda pra um lugar mais tranquilo? Não, não, que é isso, mano? Tá falando mal do meu São Paulo? Como assim? Não, só pode falar mal do São Paulo quem é de paulista mesmo, e mesmo assim eu quero ficar aqui e tal. Eu acho essa relação muito engraçada e foi o que me fez começar a observar as pessoas e como elas se relacionavam com a cidade em si. Tanto a galera que é da capital, quanto da galera ao redor, mas que tá sempre presente aqui no seu dia a dia na semana. Eu nasci e sou criado em São Paulo desde o dia que eu nasci. Hoje em dia, com meus leves 19 anos, eu já rodei, acho que bastante de São Paulo até um certo ponto. Eu sei que por exemplo, minha avó hoje em dia ela mora muito no centro, então eu quase sempre indo pro centro. Minha tia, ela mora nossa, mais pros os campos sul de São Paulo, assim, mais pros interiores, assim. Então eu sempre tô rodando bastante e eu tô conseguindo demais dessa cidade que eu tenho um grande ódio dela instaurado. E acho que o motivo por eu ter esse ódio é porque a cidade é um completo caos em si. Eh, ela toda a infraestrutura de São Paulo, ela é meio que girada em torno dos prédios, o que deixa essa cidade aterrorizamente dá um terror em você, tipo, andando nela, porque parece que a qualquer momento aqui alguém vai te roubar. Eu me sinto em Arkham City, só que o Batman morreu e o Coringa dominou a merda toda. É mais ou menos isso que é viver em São Paulo, pelo menos pra mim. Só que assim, em contraponto a isso, nós temos a parte que eu acho que é o bom de você viver em uma cidade grande como, tipo, Rio de Janeiro, eu posso dar um exemplo disso, mais com foco em São Paulo, é a ideia de a qualquer momento você pode descobrir uma cultura totalmente nova. E isso eu acho meio fascinante. Tipo, um dia desses eu saí com os amigos e fui pra Augusta à noite. Nunca tinha ido pra Augusta à noite. Foi uma brisa muito bizarra e muito linda, assim, porque não sabia que existia todo um complexo diferente ali na Augusta à noite, pelo menos. Se você vai de manhã, você vê muito gente empresário, você vê muita gente de terno e gravata andando por aí, enquanto a noite é um completo diferente, é um bando de adolescente burro fazendo um monte de bosta e bebendo, sabe? É mais ou menos isso. E é engraçado essa estética maluca de São Paulo, meio sci-fi, meio Akira, posso dizer assim? Ah, não sei, não sou muito fã de Akira. Outra coisa que eu amo em São Paulo é o fato de aqui ser meio que epicentro de culturas, assim, tanto do mundo todo eu posso colocar. Porque tem a Liberdade, que ela é famosa. Acho que todo mundo que vem pra São Paulo quer experimentar a Liberdade uma hora. Que acho que é o local onde você não vive o Japão, mas você pode ter uma ponta, pelo menos, da gastronomia e da cultura, entender um pouco sobre isso. Mas eu acho que não só do Japão, mas total, tipo, da Ásia. Lá você acha bastante coisa coreana, assim. Você consegue achar pessoas falando e mostrando cultura, tipo, de anime até, sei lá, na Coreia do Norte, como eu já vi. E junto disso, vou emendar outra coisa que São Paulo faz, que é de uma forma muito bonita, que é a nossa arte. Eu acho que a arte paulista ela consegue fazer um complexo de ideias muito diferentes. Se você vai da periferia para o centro, você vai ver muita gente sempre. Vai ver muito grafite, muito picho, que muita gente pode não ver como arte, mas pelo menos eu vejo como uma grande arte, isso, porque mostra a voz do povo perante esse caos das pessoas que não tem nada e tem tudo se você for, sei lá, na zona sul de São Paulo. E nisso a gente já tem a grande diferenciação da arte deles.
que se você vai pra periferia, a arte sempre tá ali, muito nas ruas, você vai ver muita gente cantando, desenhando. Não tô querendo glamorizar a pobreza disso, não tô querendo glamorizar nem um pouco, mas é mostrar pelo menos o que eu vivo na minha região. Lá sempre tem muita gente com carro de som, assim, cantando, assim, tipo, só curtindo uma sexta-feira à noite enquanto bebe e fuma um baseado do bom, sabe? É mais ou menos essa ideia. Mano, acho que o fato que mais me marcou, acho que era quando eu era criança. Porque pelo fato de onde eu nasci, antigamente era um pouquinho mais perigoso. E lá onde eu morava tem um mercadão, acho que era o Extra na época, era o Extra. E aí eu lembro que teve um moleque que morreu lá. Ele foi. Acho que isso mudou um pouco minha visão sobre certo e errado até um certo ponto. O moleque foi lá e ele roubou, acho que um saco de pão e um saco de leite. Um saco de leite. Ele roubou um pão e um leite, assim, pra levar pra casa. E aí um policial que tava de folga no dia pegou e atirou na perna dele, assim. Aí depois. A gente sabe o que aconteceu, né? Ele meio que faleceu ali na hora, porque ele caiu e depois o policial deu outro tiro e acabou matando ele. Eu acho que isso me marcou porque era filho de uma vizinha minha, sabe? E a diferença de um andar pro outro mudou muito. Tipo, enquanto eu tô aqui na faculdade, sabe? Ele tava tendo que roubar comida pra ter o básico. Eu acho que isso me marcou muito, muito, muito mesmo. Mas, tirando esses momentos bem específicos, que não tinha todo dia, é algo muito pontual, assim. Isso mudou bastante. Lá a galera é muito amigável, muito, muito, muito amigável. Eu lembro de um dia que eu fui num prédio ao lado, porque lá são tipo os prédios do governo que existem há uns 20 e poucos anos já. E lá os prédios são mais ou menos iguais. Eu entrei num prédio onde uma moça vendia geladinho. E aí eu lembro que eu fui comprar um pra mim. E aí, lá meio que na vizinhança, tipo, todo mundo acreditava muito no que cada um falava. Aí um dia eu fui lá, comprar um geladinho. Era 1,50, só tinha R$ 1 e não sabia. Aí eu falei, ela me deu o geladinho e falou, volta, você consegue ir lá na sua casa e pegar? E eu nunca mais voltei com esses 50 centavos da moça, sabe? Eu me sinto meio mal até hoje por causa disso. É meio errado cometer esse crime? Talvez. Não, não sei, mas é engraçado porque, tipo, eu lembro que depois que isso aconteceu, eu fiquei com muito medo de sair de casa. Acho que eu passei uma semana sem sair de casa. Uma hora essa velha vai ter que esquecer disso, sabe? E aí, eu não sei o que aconteceu com ela. Nunca mais a vi, eu não lembro do rosto dela, então não sei. Eu espero que ela esteja bem. Eu espero que você me perdoe pelos seus 50 centavos aí. Fora isso, lá a galera é muito amigável, é muito tranquila. Se você chegar lá, se você for estranho, claro, vai ter como se você chegasse num lugar novo, assim. A galera vai estranhar até um certo ponto, mas a partir do momento que você começa a pegar o convívio, você vê que tudo lá é muito organizado, lá é muito, tipo, todo mundo em si, cada um tem sua vidinha. Não sei, parece que eu tô falando de outra cidade, mas é tipo, Zona Leste, aonde eu moro, em específico, é bem assim, eu moro perto de Itaquera, então, sempre quando eu rolo no jogo do Corinthians, eu escuto, às vezes, a galera vindo com os carros estourando um monte de rojão, assim. É muito engraçado ver isso. Hoje vai ter jogo, não vai ter? Hoje, então capaz eu acabei escutando, tipo, a galera vem estourando caso aconteça alguma coisa. Mano, eu lembrei de um negócio agora. Final do jogo, Argentina e Alemanha. Eu lembro que nesse dia, a gente tinha um vizinho nosso que ele tinha problema com álcool. Aí eu lembro que a gente tava assim, e eu lembro que meu irmão tava acabando de sair da cadeirinha, assim, do carro. E a gente ia dar pra esses nossos vizinhos, assim, ia dar pra eles, porque tava nova, a gente não ia mais usar. E, se não me engano, uma das filhas dela, da nossa vizinha, ia ter um bebê. A gente, pega pra você, sabe? E aí, beleza. Nisso, acabando o jogo, é, esse vizinho nosso, a gente começa a escutar uns barulhos de algumas coisas quebrando. Só que, tipo assim, a gente achou, beleza, eles têm deixado alguma coisa cair. Só que, assim, caiu de novo. A gente escutou de novo. A gente escutou de novo. E aí, meu pai. Tipo assim, essa moça que era do nosso lado era uma senhora, sabe? Ela tinha, tipo, seus 70. Na época devia ter seus 60 anos, a gente deve estar com seus 60. E aí, meu pai foi ver, aí ela saiu no corredor gritando que o filho dela tava maluco. E eu não sei se era por causa da Copa. Porque, tipo assim, eu lembro que quando o Brasil perdeu de 7-1, teve uma galera que, tipo, pegou umas cadeiras, assim, e jogou, assim, no meio da rua. Só pra rir.
porque só pra rir mesmo. E aí atrás onde a gente morava tinha um matão e a galera que botava fogo lá pra queimar algumas coisas. Então a galera pegava essa desculpa, quebrava algumas coisas e jogava lá pra botar fogo. E essa vizinha começou a sair gritando no corredor. E aí nosso vizinho da frente, eles acabaram escutando. Meu pai saiu e o filho dela tava embriagado e muito drogado nesse dia. E aí meio que ficou esse clima de bosta lá, com meu pai tentando ajudar ele. Meu pai pegou ele, levou, tipo, se não me engano, tipo, deu uma acalmada nele, que ele tava bebendo muito, ele deu uma acalmada, tal. E aí depois disso ele só sumiu, não sei que fim deu ele, mas se não me engano eles se mudaram de cidade, sabe? Eu acho que São Paulo sempre traz sentimentos mistos pra todo mundo, né? Pra todo mundo que mora aqui. E talvez até um pouquinho piores pra quem não mora e tem uma visão mais de fora. E até traz. E então é uma cidade que você ama ou odeia, ou ama e odeia ao mesmo tempo. E eu acho que a experiência vai muito do que a cidade pode te oferecer, mas o que meio que ela pega pra isso acontecer. Que é uma cidade que é muito corrida mesmo, é muito. Não é calma, e todos os seus moradores sabem disso, tanto nos caminhos que são muito longos, tanto para quem vai de carro com os trânsitos ou com o transporte público em si, como metrô ou ônibus. E eu acho que essas são as partes mais complicadas até, porque principalmente no horário de pico, é uma experiência horrorosa, e principalmente se você tá indo, no fluxo, então pode ser uma experiência bem horrível para quem para todo mundo. Quem mora aqui ou quem não mora e tá vindo de passagem. E não sabe até que existem certas regras, como, por exemplo, não ficar no lado esquerdo da escada rolante. E se você vai ficar, você tá sujeito a briga e etc. Mas eu acho que é uma cidade que traz muita diversidade cultural e muita liberdade, eh, individual para cada um. Muitas vezes no metrô você vai ver pessoas vestidas de formas diferentes, assim, e não é uma questão. Claro, não quer dizer que desrespeito e preconceito não existe aqui, é até muito, né, exacerbado e tudo, mas às vezes um estilo alternativo, uma pessoa gótica, não se sentiria muita vontade de se vestir desse jeito numa cidade interior quanto aqui. Tenho amigos que vieram do interior e veem essa diferença de: "Nossa, aqui as pessoas não ligam, para o que". As pessoas simplesmente não ligam, elas estão muito focadas na própria vida, o que acaba sendo bom pra individualidade, mas ruim para o coletivo, né, porque acaba não sendo uma aqui não tem muito costume, além das boas maneiras, de começar uma conversa com um estranho. Dá um bom diazinho ali, às vezes, mas não é regra como em Minas Gerais, onde eu já fui, e parece assim, todo mundo conversa e puxa assuntos, tudo isso. Então, é bem individualista, é uma cidade individualista. Mas ao mesmo tempo ela é muito enriquecedora, é muito grande, então tem lugares de São Paulo que eu nunca fui nos meus 20 anos de vida. Então, você sempre vai arranjar alguma coisa pra fazer, em diferentes áreas, e seja lá o que você queira fazer, vai ter alguma coisa sobre isso. Eh, e eu acho que é legal essa parte de você poder encontrar o seu nicho, seja lá o qual ele for, você poder ter a sua liberdade, ter a sua comunidade. Existem uma diversidade, como eu falei, uma diversidade imensa de pessoas, muitos tipos de pessoas e culturas e afins. É algo que você acha em tudo em um lugar, que é aqui. Claro que a gente tem que citar como a criminalidade, que é complicada, eh, algumas certas seguranças que a gente tem que ter, até em Uber, que quebram janela, né, e tudo isso. Mas quando você vive aqui, esse é o seu dia a dia, tem coisas até que você não se preocupa tanto. Tipo, mexendo no celular no metrô, tem gente que vem e fica com medo de fazer isso. Quando você aprende a, tipo, a mexer, tem alguém, você ok, guarda e tal, mas você consegue viver até. Não, sem tanto desespero assim. Então então é isso, por isso todo mundo, não todo mundo, mas grande parte das pessoas que moram aqui amam e odeiam a cidade, porque tem muitos contras sim, eh, mas tem os seus prós. Então não é, eu não diria que é horrível como as pessoas de fora acham ou falam,
Claro, você não vem aqui para São Paulo esperando uma grande mata, uma praia e biodiversidade. Você não tem que vir aqui esperando isso, porque você não vai encontrar. Você vai achar realmente uma cidade com prédios, tem os seus parques, essas coisas, né, para o ambiente, mas você tem que esperar o que você vai encontrar, que é uma cidade. Então, uma cidade grande. O que eu posso dizer sobre vir pra cá quase todos os dias? É um desafio, né? Assim, não é tão ruim quanto eu achava que todo mundo falava, que, nossa, é uma porcaria pegar trem e tal. Vira rotina. Você acaba se acostumando, você acaba tipo, achando jeitos pra se adaptar, né? Pegando os trens. E... o que eu posso dizer assim sobre os trens, né, na minha concepção? O trem da linha Coral que vai até Luz, eu acho que todo mundo que tá lá tá passando o mesmo perrengue que você tá passando. Né? Tá passando a mesma dificuldade que você tá acordando de manhã, sem saco pra ninguém, só quer pegar seu trem e ir embora. Então todo mundo lá acaba meio que se ajudando porque entende o que tá acontecendo com o outro. Né? Tipo, exemplo, eu pego um trem de manhã, lotadaço, né? E alguém passa mal. Né? O pessoal lá, mano, ajuda a moça lá, dá lugar pra ela sentar. Sempre tem, tipo, muita pessoa educada, né? Nos trem da linha Coral. Tem muito idoso que vai pegar, né? E desce no braço. Tem muita gente que sempre dá lugar. É toda hora isso. Eu não consigo ir sentado porque... Não porque, putz, tem muita gente. É porque eu não consigo ver um lugar vazio e falar, mano, vou lá. Não, deixa com outra pessoa que precisa. E é que a maioria do pessoal lá faz, sabe? Tem gente que, óbvio, que tá vindo lá da Luz, tá voltando pra estudantes, que aí todo mundo, cada um por si. Mas é normal de qualquer linha de estação, né? Mas eu acho que a experiência não muda muito mais que isso, né? É rotina, todo mundo vai, todo mundo volta, todo mundo passa perrengue e... Bem, tem que saber se virar, né? O mundo, vamos dizer, o mundo adulto é assim, tem que saber achar maneiras de facilitar a sua vida. E mano, se sua vida... Se naquele dia tá tudo dando errado, relaxa que só é aquilo. Só é aquele dia, pensa que, tipo, putz, podia estar pior, podia estar passando mal, ferrado, sem dinheiro, mas você só tá, tipo, tem uma parte do seu dia que tá ruim. Mas depois melhora, não tem problema. Eu nasci em Suzano, né? Morei lá desde que eu conheço por pessoa. Acho uma cidade incrível. Agora que ela tá virando... Tá começando a ter bastante coisa, sabe? Os últimos prefeitos que teve lá fez uma caralhada de coisa, pra você ter noção. Entre todas as estações, a partir de Guaianazes pra trás, a Suzano é mais bonita, mais cheia de coisa, né? Mas não quer dizer nada, porque Suzano é lascado aí. Mas é legal, eu gosto. Não tem muita coisa pra fazer lá, né? Suzano, infelizmente, não tem muito turismo. Tem um parque aquático? Tem, mas é isso. Né? O shopping é uma porcaria, não tem nada pra fazer lá. E é uma parte que eu vou falar aqui, tá começando a ser rural, né? Mas não é tanto assim não. Né? Ainda tem muita coisa lá. Né? Muita gente vai lá pra trabalhar, muita gente passa perrengue lá. E acho que é uma cidade... Assim, você vai achar coisas icônicas lá. Né? Mesmo não sendo um ponto turístico muito doido, mas lá você pode, tipo, ver lugares legais. Lá tem uma praça que tem 3 estátuas de Pokémon. Onde outro lugar tem estátua de Pokémon? Não tem. Eu acho que vai sempre por mesmo, né? Trânsito, clima, às vezes é uma merda, é muito instável. Porque cai sempre na mesmice, tipo, tem muita coisa pra fazer, mas ao mesmo tempo, sabe, pô, tem muitas pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, então é muito foda isso também. Muitos lugares de vários países do mundo também, então você consegue ir pra várias coisas, fazer várias coisas. Bom, por acho que uns 4, 5 anos da minha vida eu peguei a Lilás. No horário de pico a Lilás não dá certo. Sabe quando você pega algum objeto, você vê as moléculas de um objeto sólido? Ele é Lilás. É todo mundo ali, ó. Todo mundo grudado. Você vira um com o próximo. Ali você descobre como ser intangível. Porque, olha, é uma desgraça, viu? E às vezes quando você sai nem é a sua. Você só te tacaram pra fora e você saiu. Tá sendo pra caralho nesse.
Sul e norte. É muito foda. O trem passa e acaba a luz. Voltei, pode falar. Eu morei grande parte da minha vida na Zona Sul. Há uns 17 anos, eu tô uns 2 anos na Zona Norte agora. Tem uma diferença. Ai. Bom, Zona Sul de São Paulo. Muita coisa pra fazer, tipo, muito restaurante, shopping, muita coisa. Zona Norte já é mais, tipo, tem muita coisa pra comprar, mas a diferença, né, é muito grande. Então, mas tipo, não posso reclamar muito, não moro tanto assim, tão na Zona Norte assim, eu moro mais próximo do centro, que é centro de São Paulo, né? Centro de São Paulo que a cada 2 minutos você tá no paraíso, aí você vai pro inferno, aí você volta pro paraíso, esse é o centro de São Paulo. Mas falar diferente de metrô, por exemplo, tem muita diferença. Falei da Lilelais, a Lilelais é muito difícil de ver, por exemplo, vendedor, né? Na linha azul, uma das minhas primeiras experiências na linha azul, pô, eu sempre peguei a linha Lilelais, então eu nunca tinha tido essa experiência. Minha primeira experiência na linha azul, eu vi um cara entrando e tal, com uma sacolinha assim, falei, nossa. Aí ele pegou um pano na sacola, tacou no chão aqui, ó. Ele tirou uma cenoura e um ralador na minha frente aqui, ó. Ele começou a ralar a cenoura na minha frente. Aí ele corta a cenoura e pega uma batata. E começa a ralar a batata e vai ralando. Então assim, você tem algumas experiências muito boas na linha azul. Você compra carteira, compra aqueles bagulhinhos de plástico pra colocar RG. Você compra fone de ouvido, ralador, camiseta aquelas camisetas, como é que é o nome? Que é que não molha. Que não molha. Que eles pregam assim uma redinha, coloca a camiseta em cima e começa a esguichar a aguinha assim. Maravilhoso. Cantores na linha azul. Velhos, principalmente os velhos. Os velhos são os que mais cantam na linha azul, é impressionante. Outra diferença, se eu voltasse pra casa umas 11 horas da noite na Zona Sul, eu conseguiria voltar tranquilo pra casa. Hoje eu tenho um pouquinho de medo de virar uma pedra de crack. Mas assim, né? Tem que se acostumar. Você coloca o capuz, olha pra baixo e às vezes você tem que sair correndo. Já tive que sair correndo algumas vezes. Não pode dar chance pro azar. Então, tipo, São Paulo é muito grande, é muita coisa pra fazer, como eu já falei, muita coisa pra fazer que é legal. Tipo, na mesma rua você tem um japonês, um australiano, tô falando de restaurante, né? Pra não sair muito errado. Um japonês, um australiano, aí tem um indiano, aí tem um estadunidense, é uma merda, né? Hamburgueria. Começou a falar mal dos Estados Unidos aqui. Falar mal da culinária estadunidense. É porque, eu não sei se eu já te falei, mas eu morava aqui. Então melhor ainda. Eu, tipo assim, eu morei a vida inteira pra cá. Eu tava falando pra eles, eu sou pseudo-mogiense. Porque eu morava pra cá, aí eu fui pra lá. Aí, tipo, eu tô lá uns... Tem, tipo, acho que com esse ano, tem 2 anos mais ou menos. Eu, tipo, a minha vida era aqui. É uma cidade muito turbulenta e movimentada. E o que eu acho interessante de São Paulo é justamente isso. Essa coisa de várias pessoas com sonhos e objetivos diferentes, indo pra lugares diferentes. Tipo, você nunca sabe o que a pessoa que sentou do seu lado vai fazer quando chegar em casa e ela não sabe o que você vai fazer. Mas alguém vai fazer alguma coisa. E aí, eu sinto que pra quem vem de fora é uma coisa... Ou São Paulo faz você sonhar, ou ela quebra suas expectativas de um jeito meio cruel, assim, pra algumas pessoas. Porque não é um sonho, né? É a realidade. E eu acho isso difícil, mas eu acho bonito, porque São Paulo, ao mesmo tempo, abraça muita gente, assim, vira a casa de muita gente. Uma vez que eu tava no ônibus e, tipo, tinha um menininho pedindo dinheiro. E aí eu lembro que eu não tinha, tipo, acho que eu não tinha. E aí ele olhou assim no meu olho e sabe quando você olha pra alguém e você, tipo,
falo, meu Deus. Porque acho que foi o olhar mais triste que eu recebi em toda a minha vida, assim, sabe? E aí... Sei lá, eu nunca esqueço a cara, tipo... Acho que a cara daquele menino é o retrato, assim, da tristeza, assim, se tivesse uma foto que representasse. E aí eu lembro que esse dia eu desci do ônibus, e eu fiquei pensando sobre isso, assim. Porque era, tipo, era quase um, por favor, alguém me ajuda. E ele era criança, então, tipo, é mais dramático ainda, sabe? Ao mesmo tempo é um lugar que, às vezes, você vai dar uns bons sorrisos, assim. Se você encontrar as pessoas certas. E for pros lugares certos, assim. E é isso. Agora eu tô morando meio longe, mas eu meio que não moro onde eu tô, porque eu só uso pra dormir, então tudo bem. Mas é a cidade assim que a gente odeia amar e ama odiar, eu acho. Tá, primeiro você se apresenta, fala o nome da Valentina. Você nasceu onde, Mogi? São Paulo. São Paulo, fala, nasci em São Paulo, mulher vida, não em tanto tempo em Mogi, mas sempre estando em São Paulo. Essa é a sua apresentação, quantos anos você tem? Ah, pode ir? Pode. Galera! Oi, meu nome é Valentina, tenho 21 anos, eu nasci em São Paulo, mas eu morei a vida toda em Mogi das Cruzes, a minha família por parte de pai é de lá. Mas como a minha família por parte de mãe é de São Paulo, então eu sempre vinha pra cá, assim, a minha avó mora no Rio Pequeno, que é um bairro na Zona Norte, é perto do Butantã, e eu cresci na casa dela. Não tem muito o que falar, acho que eu sempre fui muito mais de São Paulo do que de Mogi. Eu nunca gostei muito da calmaria de Mogi, assim, todo mundo fala que Mogi é interior, mas Mogi não é interior, por mais que pareça. Mas lá é uma cidade para idosos, então se você quiser se aposentar, vá para morar em Mogi das Cruzes, porque é uma cidade muito calma, muito pequena. E eu acho que, como artista, não é uma cidade que dá pra você crescer muito. Então São Paulo sempre foi uma opção, assim, pra mim, que me fazia ter os olhos brilhando, sabe? Eu sempre sonhei em morar aqui, sempre sonhei em estudar pra cá. Sempre falei pra minha mãe que eu não ia estudar em Mogi das Cruzes, eu me recusava. Nada contra a faculdade de Mogi, é ótimo, mas São Paulo é outro nível, assim, né? E recentemente, na faculdade, a gente estava fazendo um projeto, né, sobre a urbanização da arte. E eu e meu grupo, a gente foi gravar nos metrôs de São Paulo. A gente foi gravar na Luz, no Brás e na Moca. E a gente começou a perceber que antigamente São Paulo tinha muito grafite espalhado por aí. E a cidade era mais colorida, os prédios eram muito mais coloridos, assim. E hoje em dia não tem tanto isso, então a gente procurou muitos lugares para gravar com grafite de fundo e foi muito difícil achar. Uma das coisas que foi mais importante assim pra gente, que ajudou muito, foi um dos trens agora que passa pela Luz, que é o da Ayrton Senna, que ele é grafitado com o Ayrton Senna, mas fora isso é uma cidade muito cinza. Ela é uma das cidades, assim, tem a Avenida Paulista, uma das maiores, assim, mais famosas. E mesmo assim, se você passear por lá, você vai perceber que é uma cidade muito cinza. Os prédios são muito cinzas, mesmo os museus e as partes que são culturais e que tem arte, eles não têm vida, eles são mortos por dentro. E a arte tá só lá, sabe, escondida. E eu acho que o nosso trabalho falou muito sobre isso e trouxe muito essa consciência de que o que a gente como artista pode fazer pra trazer a vida de São Paulo de volta, porque São Paulo não é uma cidade morta, é uma cidade muito viva, inclusive. Se você passear pela rua 3 da manhã, vai ter muita gente por aí, andando e trabalhando e fazendo um monte de coisa. E aí a gente estava refletindo sobre como a gente como artista pode fazer para trazer um pouco mais de cor com a nossa arte para a cidade de volta. E não só isso, mas deixar a cidade, deixar a marca dela na gente, sabe? E aí é isso, São Paulo é ótimo. Você mudaria de São Paulo? Não. Eu acho que, assim, tem muitas oportunidades no Brasil, em vários lugares, mas São Paulo é tão grande, sabe? Tipo assim, eu não vejo por que sair daqui. É aqui que tem oportunidade de trabalho, as pessoas vêm de fora pra ficar pra cá, então, assim, não vejo por quê. Do Brasil eu mudaria, mas de São Paulo não. 100% de certeza. Eu tenho muita vontade. Mano, é que, tipo assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com São Paulo, porque felizmente, a gente tem um local, pelo menos aqui, que a gente pode explorar muita arte. Eu gosto muito de acompanhar a cena da Balaclava Record e outras cenas independentes de São Paulo.
que tem uma cena de música maravilhosa, sabe? E a galera da Balaclava tá tentando puxar a galera de outros estados. Tipo, tem uma banda chamada Paira, que é de BH, os integrantes. Pra mim é uma das melhores bandas aqui da cena atual índia. Mas de forma cinematográfica, eu acho que hoje em dia, em São Paulo, a gente tem chance de começar a viver do que a gente quer. Porque, pelo menos, eu vou dar o exemplo do Ainda Estou Aqui, do Kleber Mendonça. A galera acho que tá começando a perceber que a gente sabe fazer cinema, sabe? Então não fica essa coisa de tipo, brasileiro não faz nada. E pelo fato da gente ter o celular hoje em dia, em qualquer lugar a gente consegue ver isso, deixa mais visível. Mas eu tenho muita vontade de sair, eu tenho muita vontade de morar no Rio. Só que eu tenho aquele medo daquele estereótipo tipo, do Rio, de você pisar no Rio e ser assaltado, sabe? Mas São Paulo é onde eu quero sair daqui a uns bons anos, não pretendo continuar aqui. Eu não sairia de São Paulo, assim, claro, eu como estudante de cinema, é importante ver onde a vida vai levar, talvez, como o cinema brasileiro até atualmente está sendo bem falado, né, e tudo, mas às vezes alguma coisa me leve para fora daqui. Então é uma possibilidade descartada. Mas isso, assim, não é algo que nossa, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais São Paulo. Não, eu gosto daqui, continuaria aqui. Além de ser uma grande metrópole de cinema mesmo, muitas pessoas saem dos lugares de onde elas são para vir para cá. Conheço alguns amigos que fizeram isso. Então, eu não sairia, mas poderia, tipo, eu não é uma vontade, mas eu sairia se a situação precisasse, assim. Cara, agora eu me mudaria sim pra São Paulo, mas é porque Suzano é muito longe, né? Pô, ficar pegando trem toda hora não dá. Só por causa isso mesmo, mas se fosse pra, tipo, ter uma vida fixa, morar lá, eu moraria 100% de certeza. Lá é pra mim, nasci e morri lá. É isso. Bom, se eu mudaria, cara, depende. Acho que se fosse pra alguma outra cidade, eu acho que é que eu sou muito tranquilo, eu sou muito cara do interior, assim. Não sou muito de. O bom. É o que eu falei, o bom de São Paulo é que você consegue sair pra qualquer coisa, tem várias escolhas. Você vai pro interior, você vai sair é sempre nos mesmos 3 pontos da cidade. Você já conhece todo mundo e todos. Nosso diretor concorda com isso. Assim, acho que. Eu não me vejo saindo hoje ou muito próximo, daqui a uns anos, tipo uns 10 anos. Acho que eu ainda me vejo em São Paulo, muito por conta da minha profissão também que eu quero fazer. Mas assim, acho que se eu fosse mais perguntar, tipo, se eu fosse mudar de estado, tipo, uma cidade como, tipo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais, eu acho que eu continuaria em São Paulo. Acho que eu poderia continuar em São Paulo. Você voltaria pra cá? Voltaria, mas eu acho que não pra onde eu morava. Porque eu acho que tem lugares um pouco melhores em questão de pessoas, pensamentos e tal. E mais seguros também. Então eu acho que eu iria pra um lugar mais perto do centro, assim, porque, querendo ou não, eu sou artista, então eu queria um lugar mais perto da arte em si. A não ser que, tipo, eu trabalhasse nesse lugar fazendo arte. Então, seria uma mudança. Eu seria a mudança nesse lugar, mas. Enfim. Você morava onde? Hã? Você morava onde? Eu morava, não sei se vão conhecer. Tipo, Jardim Etelvina, Jardim Robru, por ali. É considerado periferia, pelo menos eu acho. E assim, como minha família morava lá há muito tempo, era tranquilo pra gente, mas eu não sei se pra outras pessoas era assim, não sei se é considerável, sabe? Enfim, é isso. Nossa, de bola.